para se manifestar a nós. E dessa forma a gente vai mostrar a grandeza da criação. E o Paulo, além de fazer as suas visitas sociais nas igrejas, que fizesse também, dar um votinho, fosse sempre, que eu acho que você gosta. E eu sei que quando você fazia a reunião de moradia, você fazia no salão da igreja, Santa Terezinha. E é muito lá, fazia o papel mais importante, que é justamente o serviço a Deus, que fez e fez com eficiência. E que nós também possamos professar essa mesma fé. Então, estou aqui até elogiando o pastor, porque vem coisas que vêm para engrandecer a nós. Quando nós passamos a respeitar a Deus, pode ter certeza que nós estamos nos tornando grandes. E fazemos parte dessa família espiritual, que é a grandeza de todos os tempos. E por final, tem um livro aqui que provavelmente o Paulo Ferreira vai usar muito, que é o Apocalipse, que é um livro curioso, né? Difícil de traduzir, mas provavelmente o Apocalipse é uma palavra de anjos, que é dada a nós e nós não conseguimos traduzi-la. Mas seus versículos provavelmente escondem muitos segredos do nosso cotidiano. E daí por diante, a gente percebe que nós não estamos só nesse mundo, nem no universo. Nós estamos acompanhados, bem assessorados e bem protegidos, que é por Deus. Então meu voto será encaminhado favorável. A palavra do vereador Natal. Vossa Excelência tem 5 minutos com o líder do PSD. Senhor presidente, votei favorável. É um encaminhamento favorável. É o seguinte, me alegra quando independente de partido político, independente de oposição, vem aqui e todos falam a mesma língua. Com grande generosidade, com grande sabedoria. Esta a sabedoria que Deus dá a cada um. Eu só tenho que parabenizar esta Casa de Leis, porque eu observo o trabalho, não só nessa casa, mas quando se trata de religião, que é levada a sério, todo mundo, todos os países, todos os líderes que têm o respaldo, o esplendor que é dado por Deus, ele tem sido abençoado e tem feito trabalhos excelentes. Então aqui, pastor, os evangélicos, os católicos, independente de todos são irmãos. E até eu solicito, não só no início, presidente Paulo de Souza Félix, que seja também solicitado o agradecimento também nos términos da sessão, agradecer a Deus por tudo que tem feito, que nós temos feito aqui, tem sido reconhecido. Então, senhor presidente, é um pedido que eu faço também, não estou fazendo por isso, porque eu acho que é empenho de todos os vereadores, que nós fazemos uma solicitação e foi aceito de uma forma brilhante. E aos términos das nossas reuniões, das nossas sessões, também que seja agradecido a Deus por tudo isso que nós temos feito aqui. E está de parabéns todos, senhores vereadores, e todos que estão presentes aqui hoje. Porque eu vejo em cada um o empenho de cada jornalista, de cada trabalho, de cada um. E na presença das igrejas, nos tem visitado também a presença de vários companheiros aqui. Porque nós, como vereadores, eu tenho visitado várias igrejas, Olívio. Eu tenho contado o Olívio na igreja, pastor, Israel, por trabalho excelente também, Israel, tem trabalhado junto com Ismael. Então isso é muito importante, Jair. Então, meus amigos, então esse está de parabéns a todos vocês, todos nós, por essa parte, independente de tudo, o caminho e a responsabilidade com Deus nesta casa. Muito obrigado. Quero anunciar a presença do Fred, jornalista do Correio Itapecerica. Muito obrigado pela presença. Concedo a palavra ao vereador Paulo Silas, para encaminhamento de votação pela bancada do PMDB.
Senhor presidente, eu vou fazer um encaminhamento, se fosse possível, a presença de todos os vereadores, porque vai ser de suma importância para todos aqueles que vão votar esse projeto, tendo em vista que a banalização deste nome é uma coisa muito complicada e tem uma cobrança séria de quando se leva o nome de Deus em vão, e com certeza eu sei que esse plenário está votando isso e deve votar com uma consciência muito, vamos dizer assim, rebuscada neste momento desta votação. Porque se nós vamos votar apenas para agradar as pessoas, isto evidentemente pode ser um gesto político, mas eu gostaria de saber se há uma profunda reflexão neste voto. Por isso eu pediria, se o presidente pudesse solicitar a presença dos 15 vereadores, que eu vou fazer menção do que a própria palavra de Deus fala com relação a essa votação que vai ocorrer aqui e agora, da responsabilidade de cada um dos votos. Eu acho que só falta o vereador Carlos Andrade, o vereador Arlete, que eu pediria, se fosse possível, se fizesse presente ao plenário, por gentileza. Se não for possível também, não tem problema. Eu tenho presenciado em algumas câmaras que inicia-se a sessão com a leitura da palavra de Deus e o cidadão sequer sabe o que está lendo, gagueja, lê um papelzinho, cumpriu uma tabela e vai embora. O Êxodo 20, nós encontramos o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor teu Deus. Isso significa que toda vez que for ler essa Bíblia, com certeza eu estou chamando a atenção disso, porque o presidente já tem pedido um minuto de silêncio para reflexão, porque se foi apenas um ato político e mero político, isso não tem nem reconhecimento de Deus. Eu vou repetir de novo que o Êxodo 20 fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome, aquele que tomar em vão o nome do Senhor Deus. Então essa palavra que vai ser lida aqui, vai ser uma palavra, se for com o objetivo que o pastor Marcos Porta e o vereador Jair colocaram, se for para o nosso engrandecimento, do nosso saber, do nosso conhecer, e principalmente, uma coisa que eu gostaria de ressaltar nessa tribuna, que Deus é um Deus de livre-arbítrio, Ele respeita até quem não acredita nele. Evidentemente que quem não acredita não está na sua lide, mas Ele respeita. Deus não força que ninguém acredite nele. Mas este ato que a Câmara vai tomar é um ato muito sério para reflexão. E se nós tomarmos aqui para aprender de sabedoria, basta nós lermos aqui por sessão os livros de Provérbios. Se cada sessão nós tivéssemos um ditado do Provérbios aqui na sessão, e quem entendesse o que Provérbios quer dizer, nós já teríamos um avanço muito grande nos nossos debates, na respeitabilidade mútua e na reflexão do relacionamento entre o transcendente e o imanente. Então, na verdade, era essa reflexão que eu queria fazer, para que esta casa, e eu espero, viu, vereador Fenômeno, eu também fiquei emocionado de lembrar dos nossos ídolos, que naquela época realmente nós fomos muito questionados. Não é isso? Como poderemos ser questionados? Porque um texto bíblico, muito embora a Bíblia ela não tem nenhuma religião que a determine, que é de exclusividade sua, não é? Ela é um livro universal, que aliás, se nós fôssemos lembrar dos valdenses, né, na Inquisição, que todas as Bíblias foram mandadas ser queimadas, e os valdenses escreviam a Bíblia nas montanhas escondidos, pequenos versos para divulgar a Bíblia, e eles mantiveram para que a Bíblia não desaparecesse, que aliás nós sabíamos que os cultos eram rezados, ou missas
e etc., em latim, para que o povo não pudesse entender a mensagem colocada, e essa Bíblia foi traduzida e foi muito combatida. Então, essa liberdade que nós estamos aqui tendo neste momento nessa Casa de Leis, eu espero que tenha respeitabilidade. Da minha parte, com certeza o terá, e eu tenho certeza que eu só quis fazer essa reflexão porque eu tenho certeza que essa Câmara sabe exatamente o que vai votar agora. Por isso, encaminho favoravelmente. Obrigado. Pela ordem do vereador Lívio Nóbrega, Vossa Excelência tem 5 minutos para encaminhar a votação pela bancada do Partido Liberal. Senhor presidente, fico contente hoje com essa votação. O senhor fez uma reflexão muito positiva, mas todos nós sabemos que a religião é uma coisa muito pessoal, muito séria, e que o Espírito Santo está dentro de cada um. E ele se manifesta da forma, diversas formas, mas o conteúdo não só. E esse versículo bíblico sendo lido todas as terças-feiras, além de praticarmos o Evangelho de uma forma clara, para que todos façam a sua reflexão nesse minuto, poderíamos, vereador Fernando, é autodidático no sentido também de educarmos o povo que é descrente e darmos uma esperança no coração daquele que vai ouvir aquela palavra e vai ser tocado. Então, o seu projeto no nosso regimento foi produtivo, foi utilizado durante todo esse longo tempo, e hoje, com a sua votação, deverá ser favorável, tenho certeza, será, de uma certa forma, melhorado, e gostaríamos também que tivesse sua assinatura, para que pudéssemos ficar contentes de não alterar uma lei, mas sim de engrandecermos ela com uma coisa nova, com um versículo bíblico lido, porque os religiosos em geral foram muito perseguidos. O Silas colocou muito bem aqui na época da Inquisição, e hoje, infelizmente, no Brasil se prega nos 4 cantos com liberdade total. Mesmo assim, ainda é um pouco discriminado pelo poder econômico. Prova disso é que recentemente a Igreja Renascer fez uma marcha no domingo aí, levando milhões de adeptos, de fiéis, não só da Renascer, de diversas outras denominações, e isso sensibilizou muita gente, mas criou um problema em cima de oligarquias, de poder político, de pessoal financeiro, principalmente a Globo, a revista Época, tentando denegrir a imagem de homens sérios, trazendo à tona a questão de aluguéis. Quem não atrasou o aluguel alguma vez, que mora de aluguel? Quem não já deu um cheque sem fundo e tentou cobrir no dia seguinte, às vezes não conseguiu, o cheque voltou? Então nós temos que ser mais sérios. Essa Câmara é séria e o vereador Silas não vai ficar preocupado não, porque com certeza teremos 14 votos, 15, porque o presidente deverá se manifestar também, porque eu me lembro que quando iniciei aqui em 88, o presidente era ateu, quase ateu, às vezes ele falava de boca para fora, porque no coração sabemos que ele não era, e hoje temos convicção da sua fé, porque ele sempre coloca o nome de Deus à frente e pratica isso com a sua família, pratica isso com os seus amigos. Isso é muito bom, porque se todos nós tivermos um pouquinho mais de amor, um pouquinho de fé no nosso coração, nossa cidade será melhor e o nosso país muito melhor ainda. E a prova da cidade eu digo porque temos o nosso prefeito que é de família evangélica, a nossa primeira dama também, e vimos que a cidade deu uma mudada. Deu uma mudada não só no campo político, mas no campo humano, na atenção ao ser humano, no atendimento. Isso é muito gostoso. E eu voto favorável e tenho certeza que o presidente se manifestará após a votação da Câmara. E quero agradecer os jornais da semana, Cidadão, Atual, Independente, Folha de Brajussara, que não foram atrás de denúncias demagógicas e negativas, e que publicaram aquilo que aconteceu, a fé do nosso povo na marcha que aconteceu na cidade de São Paulo, mas que divulgou através dos meios de comunicações locais. Em nome da Igreja Renascer e daqueles que participaram da marcha, agradeço a todos os jornais locais pela contribuição, pela divulgação de boas notícias, e essas boas notícias deverão ser sempre divulgadas em todos os cantos, para que a população saiba que Jesus Cristo é o Senhor de Itabuão, do Brasil e do mundo. Muito obrigado, presidente. Vou entrar em regime de votação, projeto de resolução. Como o presidente não tem direito a voto, eu também não pretendo usar a tribuna, mas queria só fazer um esclarecimento, que em 1983, éramos vereadores aqui, talvez, aqui no plenário, o vereador Antônio Carlos Fenólio, o vereador Paulo Silas e eu.
e o ex-vereador Zé Martins e o Unísio Moraes Silva, que estão sentados na plateia ali, os dois ex-vereadores e nós três. E eu me lembro que, à época, nós votamos contra esse minuto de silêncio. E com um dos argumentos que já foi colocado aqui. Primeiro, à época, o argumento que nós temos que defender que os poderes têm que ser laicos, né? A separação da religião, do Estado, a laicidade das instituições. E segundo, é que nós dizíamos à época que trazer Jesus Cristo para o ambiente do debate político era um sacrilégio. Né? Eu me lembro que eu falava assim, naquele minuto de silêncio, os vereadores não estão pensando em Cristo, estão pensando nas maldades que eles iam fazer aqui no decorrer da sessão. Né? Hoje, infelizmente, a situação é diferente. Né? Os vereadores hoje realmente oram aqui antes da sessão pedindo para que Deus lhe dê a sabedoria para decidir os votos. Né? Então eu mudo de opinião porque eu mudei minha postura também. Eu tive um acontecimento pessoal na minha vida que me fez realmente acreditar na existência de Deus e que Deus é o Senhor de todas as coisas. Como eu não posso votar, eu peço com muita humildade aos autores para que eu possa subscrever o projeto. Que aí eu ficaria registrado o meu apoiamento, porque o meu voto não será consignado na ata dos trabalhos. Consulto os autores, se o presidente pode assinar essa matéria. Olívio, Carlos Andrade, vereador Carlos Andrade, vereador Marco Porto, vereador Ismael Macedo. Agradeço. Pela ordem, o vereador Antônio Carlos Fenório. Motivado também, instado pela palavra, o apelo, né, o chamamento do vereador Olívio, também gostaria de pedir aos autores para pôr a minha assinatura ao projeto. Da mesma forma, esse vereador também solicita a subscrição. Subscrição, vereador Natal, Antônio Carlos Fenório, José Luiz Eloy, vereador Savazzi, vereador Walter Paulo, Jair Cardoso, o vereador Paulo Silas, doutor Maurício. Caboré também, porque eu sou uma pessoa desvirtuada. Senhores, então com a anuência dos autores que acataram, vamos suspender por 2 minutos para acolher a assinatura dos demais subscritores. Está suspensa a sessão por 2 minutos. Entra para a votação o projeto de resolução número 2/2002, assinado por diversos vereadores. Pela ordem do vereador Marco Porta. A iniciativa do vereador Marco Porta, líder do PTB, a votação será nominal. Começamos pelos autores da propositura. Vota o vice-vereador Marco Porta. Como vota o vice-vereador Ismael Macedo. Como vota o vice-vereador Olívio Nobre. Como vota o vice-vereador Carlos Andrade. Como vota o vice-vereador Antônio Carlos Fenório. Como vota o vice-vereador Natal. Como vota o vice-vereador Savazzi. Como vota o vice-vereador Paulo Silas. Como vota o vice-vereador Maurício André. Como vota o vice-vereador Arnete Silva. Como vota o vice-vereador Jair Cardoso. Como vota o vice-vereador Valmir Caboré Bandeira. Como vota o vice-vereador Eloy. Como vota o vice-vereador Walter Paulo. O vereador deixou de manifestar seu voto. Aprovado por unanimidade o projeto de resolução 2/2002. Está aprovado o projeto de resolução. Há uma pergunta aqui do jornalista Samuel. Quem fará a leitura do texto bíblico? O presidente da Câmara dos Vereadores. Cada sessão, o presidente
determinará a um vereador para que faça a leitura conforme prevê a resolução. Há um pedido de vistas. Chega um pedido de vistas. De autoria do vice-vereador Valmir Caboré Bandeira. Peço ao secretário que faça a leitura do documento. Solicito pedido de vista por 10 dias ao projeto da ordem do dia. Os projetos constantes na ordem do dia. Todos os projetos. Em discussão e votação, pedido de vistas por 10 dias aos demais projetos constantes da pauta. Favoráveis permaneçam como estão, contrários queiram manifestar-se. 4 votos contrários e 10 favoráveis. Está aprovado o pedido de vistas por 10 dias aos demais projetos da pauta. Nada mais, não, por favor, quero fazer um comunicado importante. Em atenção ao requerimento aprovado pelos vereadores, solicitando ao Poder Executivo o horário especial para os Jogos da Copa do Mundo aos funcionários públicos municipais. Nós vamos agora baixar uma norma aqui para os funcionários da Câmara, que o horário em que houver os Jogos do Brasil fica fixado em 13 horas o horário de ingresso ao trabalho dos funcionários públicos da Câmara Municipal. Então, já no domingo, no primeiro jogo, na segunda-feira, o horário da Câmara será às 13 horas. Esperamos voltar na terça-feira, já com a primeira grande vitória da seleção canarinha. Então, nós queremos agradecer a presença de todos os senhores parlamentares, pela intervenção nos debates, e também agradecer a todos os senhores, senhoras, e a pedido aqui da assistência de alguma pessoa, informar que no domingo é a parada do Orgulho Gay na Avenida Paulista. Atendendo ao pedido aqui por escrito. Sou a favor. Então nós estamos aqui comunicando aos interessados que será feita a parada na Avenida Paulista. Sexta-feira, atenção, atendendo ao esclarecimento do vereador Jair Cardoso, sexta-feira é ponto facultativo na Câmara Municipal e também na Prefeitura. Lembrando que o governador estará presente na sexta-feira, às 10 horas da manhã. Muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada essa sessão ordinária. Está encerrada a sessão. Parabéns.